Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós entramos em uma nova decisão. Nós entramos na sexta decisão, que é confessar. Eu vou falar. Você pode me acompanhar aí na sua apostila na página de número 213. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5. E hoje nós vamos falar a respeito do tema confesse sua filiação. João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como nós já abordamos aqui no 30 Semanas, o maior problema da humanidade se encontra na raiz de orfandade. A raiz de orfandade geram muitos sentimentos negativos em relação à nossa vida. A raiz de orfandade gera uma falta de sentido para se viver, uma falta de propósito, uma falta de significado. O coração fica em constante guerra e falta de paz, porque a raiz de orfandade está impregnada na alma, na essência do ser humano. E muitas pessoas vivem essa raiz de orfandade e vivem uma falta de sentido, de alegria, de propósito muito grande na sua vida. E você só experimentará uma vida plena em Deus no dia em que, primeiramente, experimentar da integral condição de filho de Deus e as implicações desse fato. Compreender e viver como filho amado de Deus muda tudo na nossa vida. Muda a nossa perspectiva de ver a vida. Muda a nossa perspectiva de encarar os problemas, de enfrentar os problemas, de lidar com as crises e circunstâncias da vida. Quando você entende e vive na perspectiva de filho de Deus, a insegurança, a dúvida, o medo, as incertezas não têm domínio sobre a sua mente, sobre sua alma, sobre o seu coração. Você passa a viver numa postura de confiança, de dependência total e completa de Deus, aonde o medo não te assola, onde a dúvida não te assola. Muitas vezes você está rodeado por situações adversas, complicadas, mas você não perde a esperança, você não perde a alegria, porque você vive numa nova dimensão. A dimensão de um filho amado, que tem um relacionamento íntimo, profundo com o Pai, que confia plenamente no cuidado e no propósito de Deus para a sua vida. E é isso que Deus quer restaurar em nós, essa identidade de filho, de filha, amado, amada de Deus. Deus Pai deu o perfeito exemplo quando Ele se revelou em um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Deus, em alguns momentos, em voz audível, as pessoas ouviram uma declaração de amor do Pai. Uma delas foi no batismo de Jesus, quando eles ouviram uma voz dos céus: esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E Jesus vivia num relacionamento de intimidade, de um relacionamento profundo e íntimo com o coração do seu Pai. E é dessa forma que nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento, a nossa intimidade como filhos amados
do Pai. Quando Deus nos criou, Ele não pensava apenas em fazer criaturas diferenciadas, inteligentes, capazes, criativas. Não, Deus nos criou para sermos e vivermos como um filho amado de Deus. Pare por um momento e pense. Você se vê como filho, como filha? Você age como filho, como filha? Toda a nossa perspectiva de vida em relação a nós mesmos, em relação à vida, em relação a Deus, muda por completo quando nós vivemos de forma plena, integral, como um filho, como uma filha amada de Deus. Você está sendo convidado, assim como eu, a aprender com o Filho, a entender que a sua identidade fundamental é aquela que Deus conferiu a você por meio de Jesus, a de um filho, uma filha amada de Deus. É essa identidade que Deus quer estabelecer e construir em nós. Esse mundo acaba trazendo muitas distorções na nossa alma e na nossa mente em relação ao que é ser um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E na lição de hoje nós vamos lançar luz sobre as verdades da palavra de Deus a respeito daquilo que Deus declara para mim e para você e que nós devemos viver a partir dessa perspectiva de vida. E o nosso modelo, a nossa inspiração é Jesus. A vida de Jesus, ela nos inspira. É interessante olhar para a vida de Jesus, e Jesus foi o maior ser humano de todos, que viveu a sua vida com toda a sua plenitude, com toda a sua intensidade, com toda a sua beleza, com toda a sua paixão. Jesus viveu uma vida plena, absoluta, completa, como Deus quer que eu e você vivamos. Deus não quer que nós vivamos tristes, abatidos, inseguros, desconfiados de tudo e de todos, olhando para a vida como uma grande arena onde estamos cercados por todos os perigos que querem destruir e dilacerar a nossa vida. Deus não quer que nós vivamos olhando para a vida como um campo de batalha. Deus quer que nós vivamos a vida de modo integral como Jesus viveu. E é por isso que eu e você precisamos olhar para Jesus, o nosso modelo, e buscar essas características e qualidades de Jesus para que possamos viver nessa totalidade daquilo que Deus tem para nós. E algumas das marcas de Jesus eu vou estar listando agora, e eu quero que você marque na sua apostila aquilo que reflete a sua vida, o seu caráter, aquilo que você tem vivido, e que você coloque um X em cima da característica que você não tem vivido na sua vida. A primeira delas é a simplicidade. É interessante olhar para a vida de Jesus e perceber como ele vivia uma vida simples. Ele não ostentava, apesar de ser todo poderoso, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele viveu numa simplicidade incrível. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele vivia uma vida simples na questão material, na questão das riquezas do mundo. Ele dependia de doações, ele dependia da doação de mulheres em relação ao seu ministério. Ele não tinha casa própria, ele não tinha onde reclinar a cabeça, é uma das afirmações de Jesus. E ele não esboçava orgulho nenhum pelo fato de conhecer profundamente as Sagradas Escrituras. Ele falava tanto com as pessoas cultas como com as pessoas mais simples e agia numa simplicidade admirável. Uma pessoa com um coração quebrantado, simples. E essa marca Deus quer que eu e você tenhamos. A outra característica de Jesus é o amor. Ele amava a Deus de todo o coração, amava profundamente o Pai. Ele afirmou que a comida dele era fazer a vontade do Pai.
Jesus amava a si mesmo. Ele sabia qual era a sua identidade. Ele era um filho amado de Deus. Mesmo quando o diabo quis questionar a identidade de Jesus, falando, olha, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, colocando em xeque, colocando uma dúvida no coração de Jesus, Jesus cria, sabia, tinha convicção de qual era a sua identidade, de um filho amado de Deus. E ele amava as pessoas com toda a intensidade. Ele amou os seus discípulos até o fim, mesmo quando todos o abandonaram. A outra característica de Jesus é a obediência. Obedecer a Deus não era um peso para Jesus. Ele obedecia com alegria. E se eu e você obedecemos a Deus com peso, com pesar, com dor, é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor de Deus como filho, como filha amada. Porque todo filho tem prazer em obedecer a Deus. A outra característica é o serviço. Jesus servia a Deus servindo as pessoas, curando os enfermos, ouvindo. Você lembra daquela história quando Jesus conversou com a mulher lá no poço de Jacó? Ele entregou os seus ouvidos para ouvir aquela mulher e trouxe palavras de encorajamento, trouxe a ela as verdades da salvação, e aquela mulher foi transformada pelo serviço de Jesus. A outra característica é a santidade. Jesus não cometeu pecado algum. E é isso que nós devemos nos esforçar por fazer. Viver longe do pecado e obedecer a Deus. A outra característica é a convicção. Jesus tinha plena convicção daquilo que ele era em Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida em relação à sua identidade, à sua natureza. Ele tinha plena convicção de quem era o seu Pai, do poder de Deus para guardá-lo e livrá-lo dos perigos e conduzi-lo até o cumprimento da sua missão. Jesus também tinha expectativas. Suas expectativas eram as melhores possíveis em relação à vida. Ele vivia a cada dia com grande expectativa daquilo que o Pai faria naquele dia através dele para manifestar a glória do Pai através da vida de Jesus. E Jesus amava profundamente fazer e cumprir a vontade do Pai. A outra característica de Jesus é a esperança. Ele tinha um coração cheio de esperança em Deus, que tinha o controle de todas as coisas, queria prover esses 3 anos de ministério dele, ia conduzi-lo, ia dar a Jesus todas as condições para que ele realizasse e cumprisse o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, aquilo para o qual Deus o havia mandado. E a última característica é a influência. Jesus influenciou a vida de muitos, você se lembra? Se lembra de Zaqueu? Um cobrador de impostos, alguém que era da Receita Federal dos dias de Jesus, que roubava das pessoas, e quando Jesus foi até a casa daquele homem foi transformado, ele doou metade dos seus bens aos pobres e devolveu 5 vezes mais as pessoas que ele havia roubado. O Filho de Deus nos foi dado pelo Pai, como escreveu o profeta em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tudo o que você encontra na vida de Jesus é possível a todos os filhos e filhas de Deus. Todas essas características que eu listei agora há pouco, elas estão disponíveis para mim e para você. Olha só o que diz o texto de Gálatas: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4. Eu e você precisamos entender que você é um filho amado de Deus. E a grande pergunta é: você se considera um filho amado? Uma filha amada?
você se vê como um filho amado. E principalmente você tem vivido como um filho, como uma filha amada de Deus, vivendo todos os princípios da palavra de Deus para cada um de nós. A carta de Gálatas faz essa afirmação: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro. Nós sabemos que os escravos viviam presos nessa condição, mas os filhos são livres. Então, leia esse versículo afirmando assim: assim eu, no meu caso Roberto, já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre, e por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro, juntamente com Cristo Jesus. Para algumas pessoas, esse processo de se identificar como um filho amado de Deus é complicado. Há muitos que não conseguem se enxergar, se ver como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus, porque possuem relacionamentos familiares rompidos aqui, especialmente com o seu pai humano, seu pai terreno. Há pessoas que foram profundamente afetadas através do relacionamento paternal. Eu já compartilhei inúmeras experiências do meu pai, que era alcoólatra, que batia na minha mãe, que por causa disso a minha mãe se separou dele, e depois dos meus 7 anos de idade eu só vi o meu pai 2 vezes, depois fui vê-lo novamente aos 18 anos de idade. Então, quando eu conheci a Jesus, ele se tornou o Senhor da minha vida, eu comecei a olhar para o meu Pai Celestial como olhava para o meu pai humano. Alguém distante, alguém longe, alguém que não me amava, que não se importava comigo. E Deus começou a curar essas raízes de orfandade no meu coração, mostrando que Ele era um pai amado, um pai diferente do meu pai, um pai que não ia me abandonar, um pai que estaria comigo em todos os momentos da minha vida, momentos difíceis, momentos alegres. Ele estaria do meu lado como um pai amoroso, carinhoso, me ajudando, me conduzindo naquilo que Ele tinha para a minha vida. Talvez você também tenha um relacionamento quebrado com o seu pai terreno. Sabe, primeiro Deus quer trazer cura para essa mágoa, talvez ódio, talvez raízes de amargura no seu coração. Deus curou isso em mim. Havia raiva, ódio do meu pai por tudo aquilo que ele havia causado na nossa família. Mas Deus foi curando, sarando, e aos 18 anos eu pude ir até o meu pai, dizer que o amava e restaurar o meu relacionamento com ele. Sabe, talvez você precise se reconciliar com seu pai, liberar perdão a ele. Se reaproximar, dependendo do contexto que você vive, para que você tenha o seu relacionamento com seu pai humano restaurado, para que você passe a enxergar Deus de uma forma diferente. Lembre-se de que Deus é o Criador, portanto, Ele conhece você plenamente. E Ele quer tratar todas as raízes de amargura, todas as feridas emocionais na sua vida. Salmos 139, versículos 13 e 14 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus fez você de um modo especial e admirável. Talvez você não se vê assim. Talvez você se vê como alguém insignificante, alguém desvalorizado, alguém incapaz de fazer qualquer coisa. Deus não cria algo que não seja especial. Deus criou você e o versículo diz isso, que foi Deus que teceu você, que constituiu você no ventre da sua mãe, e Ele te fez de modo especial e admirável. Pare de ouvir as mentiras do diabo que afirmam muitas vezes que você não é amado, não é capaz,
que você é o seu pecado, a sua dor. Você não é o seu pecado, você não é a sua dor. Você é um filho, uma filha amada de Deus, amado de Deus. Então, passe a chamar Deus como Pai. Eu não sei quando você ora, qual palavra você utiliza para se referir a Deus. Talvez Senhor, talvez Rei, mas chame-o de Pai. Porque Ele é um Pai amado e quer restaurar essa identidade de filho amado, de filha amada. E Ele quer se revelar a você como um Pai amado que te ama. A falta de compreensão sobre este assunto a respeito da paternidade de Deus e da nossa filiação e a não entrega do coração nesse sentido gera um sentimento de desproteção, seja orfandade e escravidão. Muitos, apesar de conhecerem a Jesus e terem um relacionamento com Deus, ainda vivem como se fossem órfãos, com medo da vida, com medo dos desafios, como não tem um relacionamento íntimo com Deus, se tornam distantes e frios nesse relacionamento com o Pai. Deus quer quebrar isso em mim e em você. Reflita, como foi ou é o relacionamento com seus pais biológicos? Escreva aí na sua apostila aquilo que você considera ser importante. Eu e você precisamos compreender a nossa verdadeira filiação espiritual. Eu e você precisamos experimentar Deus como nosso Pai, como seu Pai, como meu Pai. Lucas 15, 11 e 12 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. É interessante perceber nessa parábola contada por Jesus que, apesar do filho mais novo ter sido invadido por essa raiz de rebeldia, né? O filho mais novo, ele chama seu pai de pai por 4 vezes. E o filho mais velho não chama o pai de pai nenhuma vez. Porque o filho que ficou em casa parece que ele não via o pai como pai. E o filho que partiu, filho pródigo, ele tinha essa visão de quem o pai era, o seu pai. Cote afirma: esse acesso da paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado e convertido aos pais. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, nossos olhos se voltam para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade e uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz no nível da adoração. E Deus quer trazer reconciliação aos seus pais terrenos, aos seus pais humanos aqui, para que isso possa refletir no seu relacionamento com Deus. Para experimentar Deus como um pai, é um processo que acontece por meio de 2 decisões práticas. A primeira delas: trate suas frustrações. Todos passam por frustrações ao longo da vida. São muitos incidentes que podem acontecer ao longo da vida. Enfermidades, a perda das pessoas que nós mais amamos, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, de um casamento. E isso acaba trazendo no nosso coração algumas frustrações em relação a Deus. Saiba que Deus não é o causador das tragédias da vida. Nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. E, vez por outra, nós seremos atingidos por conta das consequências do pecado. Mas Deus promete estar conosco, nos ajudando a enfrentar e a vencer todas essas dificuldades. Você se lembra da grande enchente que aconteceu em Blumenau e
em muitas regiões aqui de Santa Catarina, no ano de 2008, muitas vidas foram perdidas nessa enchente, e entre elas estava Luana, uma menina de 3 anos de idade. Seu pai estava fora de viagem, e quando ele retornou e ficou sabendo da tragédia, ele fez a seguinte declaração, dizendo que ele estava decepcionado com Deus. Sabe, eu e você precisamos resolver essas decepções, resolver isso. Uma experiência de uma moça chamada Vanessa Chaves, ela conta que o pai dela acabou assassinando sua mãe na frente dela. E ela ficou extremamente magoada com seu pai, criando ódio no seu coração pelo seu pai. E depois ela conheceu a Jesus e ela escreveu o seguinte: quando transferimos para Deus a culpa por algo ruim e percebemos a impossibilidade de lidar com esse sentimento, passamos a buscar respostas, o que leva muitos a virem para Jesus. Haverá então uma renovação da mente e um melhor entendimento sobre os planos e a pessoa de Deus. As respostas nem sempre são claras, porém podemos superar momentos difíceis mesmo sem entender os planos de Deus. Coloque para Deus as suas frustrações. Ouça o que Ele tem a dizer. Muitas vezes as suas respostas não são claras, mas Ele quer que, apesar disso, eu e você confiemos nele, esperemos nele e andemos com Ele, porque a nossa mente é muito limitada. Nós temos uma visão muito distorcida a respeito do que é o amor de Deus. Quando passamos pela tragédia, a nossa mente diz: Deus não me ama. Quando passamos por momentos bons, a gente afirma: Deus me ama. Será que o amor de Deus é medido através das circunstâncias? É claro que não. Isso é muito pequeno para definir quem Deus é. Deus é amor e Ele me ama. E eu não vou compreender todos os seus planos e propósitos, mas eu preciso depender, confiar e avançar, crendo que Deus tem o melhor para mim em relação ao meu futuro. Reflita, você tem alguma frustração que agora percebe ter transferido para Deus? Marque aí na sua apostila. Em segundo lugar, cultive intimidade. O apóstolo nos ensina: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. A palavra, a expressão aqui que o apóstolo Paulo usa para se referir a Deus, a palavra Abba significa paizinho, intimidade. Chamar Deus Pai de paizinho. Alguém que traz Deus para a vida, para algo muito próximo, para algo muito perto. E na realidade Ele está dentro do seu coração. E Ele não está longe lá no céu sem ouvir você. Ele está perto. E é preciso, e Ele quer construir um relacionamento íntimo com você. Isso acontece através da oração, da leitura da palavra de Deus, de uma forma rotineira, costumeiramente, todos os dias da nossa vida. É como um relacionamento com um amigo. Como é que uma amizade acontece? Você primeiro conhece a pessoa, é um relacionamento formal, e à medida que esse relacionamento vai se aprofundando, essa amizade vai se tornando íntima, profunda, intensa, verdadeira. Da mesma forma com Deus. Quando você dedica tempo para estar com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele, para ouvir Ele falar, esse relacionamento vai se aprofundando à medida que você cresce nesse relacionamento com Deus. Quem é filho é livre para viver em intimidade. Somos convidados pelo próprio Deus a nos sentirmos livres e a termos intimidade com Ele. Reflita, o que atrapalha você de ter mais intimidade com o seu Pai? Marque aí na sua
apostila. Guarde essas duas verdades. O Espírito Santo testifica que você é filho. Acredite nisso. O Espírito Santo está dentro de você e é Ele que traz essa convicção, é Ele que forma em mim e em você essa identidade de filho, é Ele que nos ajuda a vivermos como um filho amado, como uma filha amada de Deus. Como filho, sua voz recebe uma atenção diferenciada. O Pai está disposto e desejoso em ouvir a sua voz, em respondê-lo. Deus responde às nossas orações. Hoje aconteceu algo muito interessante. O Caleb, ele perdeu o primeiro dente dele de baixo e ele ficava para cima e para baixo com aquele dente guardado em um pote. A gente quer guardar de recordação e tal. E ele perdeu o dente dele. Eu falei, filho, vamos pedir para Deus, para Jesus, para a gente encontrar o seu dente. E eu orei com ele. E nós fomos procurar lá hoje, à tarde, domingo hoje, e a Jaque estava lá comigo. De repente, ela olhou e disse, eu achei o dente. Era num lugar assim, difícil de achar, era no meio da brita, da grama, e era algo muito pequeno. E ela achou. Talvez você pense, mas é algo tão simples. Mas para a vida do Caleb Deus ouve, Deus atende, Deus responde. Deus se preocupa com coisas tão pequenas. Pois é, porque Ele é Pai. O Pai ama, o Pai cuida, até em pequenos detalhes da nossa vida. Então, reconheça seus direitos de filho. O filho tem direito à herança, não por seu próprio crédito, mas pelo simples fato de ser filho. Você é herdeiro porque você é filho. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. E você tem uma herança. Você herdou uma herança. E essa herança tem dois aspectos. O primeiro aspecto dessa herança é que você ganhou a herança da vida de Jesus. A herança da vida de Jesus diz respeito às qualidades, às características, às atitudes que Jesus viveu e demonstrou a todos nós. Essa vida de Jesus, ela está disponível para mim e para você. Uma vida cheia de otimismo, cheia de esperança, cheia de fé, sem medo do Covid, sem medo da crise econômica, sem medo dos problemas, mas confiante, como Jesus. Jesus confiava plenamente em Deus e vivia a partir dessa perspectiva que eu e você devemos viver. Rick Warren diz assim: as características de Jesus Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitamos que Cristo viva por meio de nós. Nós manifestamos a vida de Cristo através de nós, não por imitação, mas por habitação. Jesus habita em mim e eu habito em Jesus. E como eu estou nele, ele está em mim, é como se você pegasse duas massas coloridas, aquelas massas coloridas, e misturar aquelas cores. Você não tem mais como separar uma cor da outra, dessa massa colorida. Não tem como tirar você de Jesus, nem ele de você. Então, essas características estão natas em mim e em você. Nós precisamos apenas demonstrar, deixar Jesus fluir e tratar essas feridas psicológicas, distorções emocionais, psicológicas que nos impedem de transmitir, de refletir a vida de Jesus. E a outra herança, a herança das promessas divinas. Temos também a herança das promessas divinas, como lemos lá em Efésios, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3. E são muitas as promessas, a promessa de um casamento abençoado, a promessa de suprimento para suas necessidades, a promessa de cura para a enfermidade, a promessa de uma porta de trabalho para você ter o sustento para sua casa. São inúmeras promessas que a palavra de Deus tem para mim e para você. E é preciso conhecê-las, é preciso crer nelas e experimentá-las dia a dia. Reflita. Você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Sim ou não? Marque aí na sua apostila. Em terceiro lugar, rejeite a tentação de viver distante de Deus. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante do pai. Esse filho pródigo, ele pegou a sua parte na herança e foi para longe do pai. Eu e você precisamos rejeitar, vencer essa tentação de irmos para longe do pai. Nós somos tentados o tempo todo com lutas internas ou tentações do diabo, com ações demoníacas que querem nos mover desse terreno onde estamos seguros, protegidos, nesse ambiente de um relacionamento íntimo de pai e filho. E o diabo quer constantemente nos levar para a orfandade, nos levar para longe desse relacionamento. Por isso, todos os dias eu e você precisamos rejeitar a tentação, abandonar o pecado, fugir do pecado e obedecer a Deus. Viver nessa ambiência de um relacionamento familiar íntimo com Deus, onde somos filhos amados de Deus, onde Deus é o nosso Pai. O pai, ele não obriga você a ficar com ele, mas está sempre pronto a recebê-lo de volta. E é isso que é maravilhoso no coração de Deus. Ele não obriga você a ficar com ele. Ele deixa você livre para escolher. E quando você escolhe se afastar e você decide se arrepender e voltar, ele te recebe de braços abertos e te ama, e te perdoa, e te restaura, e continua vivendo esse relacionamento íntimo comigo e com você. Deus deseja que você se sinta filho, livre, mais próximo a Ele a cada dia, voluntariamente. Ele deseja que você amadureça, para que você tome as melhores decisões num relacionamento marcado pela liberdade e aceitação. Reflita, se você pudesse colocar o seu nível de intimidade com o Pai em uma escala de 0 a 10, qual seria? Dê uma nota aí na sua apostila. Em quarto lugar, assuma suas fragilidades. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Lucas 15:13. Todos enfrentam ou enfrentarão dificuldades durante a jornada da vida. Os motivos podem ser inúmeros: erros, teimosia, surpresas desagradáveis, escolhas erradas. Porém, isso nunca deverá ser maior que a certeza acerca da sua filiação, os privilégios inerentes a ela. No entanto, é preciso reconhecer que você não é suficientemente forte por si só, mas pode depender momento a momento de Deus para conseguir superar suas fraquezas. Então, quando você errar, quando você pecar, faça como o filho pródigo. Ele caiu em si e ele se arrependeu e ele voltou à casa do seu pai e ele confessou o seu pecado e ele se arrependeu e mudou de vida. Por isso eu e você, quando pecamos, nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus e não confessar no atacado, mas sim no varejo. Nomear o pecado,
pedir perdão a Deus pelo pecado cometido e abandoná-lo. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lucas 15, 21. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Deus está sempre de braços abertos para receber um filho arrependido, um filho que volta ao lar. Lembre-se, Deus não é nervoso, Deus não é revanchista, Deus não é acusador, Deus não é tirano, Ele não é rancoroso, Deus nunca desiste de você, Deus é o seu Pai. Reflita, quais fraquezas você decide confessar hoje? Marque aí na sua apostila. Em quinto lugar, rejeite a orfandade. Lucas, no capítulo 15, versículo 19, o filho diz assim: Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É interessante que o filho pródigo, ele perdeu a identidade que ele mais reconhecia, que é de ser um filho. Quando ele volta para a casa do pai, ele volta com a mente completamente desfigurada. E ele então se vê como servo, não mais como filho. Mas antes que ele declare isso ao pai como sendo um servo, o pai como que tapa a boca do filho e reafirma: você é um filho amado e precisa viver como tal. Da mesma forma, eu e você precisamos rejeitar a raiz de orfandade. Precisamos vivermos como filhos amados do Pai. Sabe, uma das formas de nós rejeitarmos a orfandade é termos sobre nós um pai espiritual. Assim como Paulo exercia a paternidade em relação a Timóteo, ter um pai espiritual sobre nós. Na comunidade nós temos o discipulador, né, que faz esse papel de pai espiritual que cuida de nós. Coloque-se como filho de Deus e honre seus pais, seus líderes espirituais e as figuras de autoridade em sua vida. A honra destrói a orfandade. Reflita, você tem pais espirituais? Sim ou não? E por fim, celebre sua filiação constantemente. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Lucas 15, 23. O natural é que o filho se alegre com a presença do pai. E dessa forma que Deus quer que você viva, contagiado pela sua presença. Não há motivos para murmuração, não há motivos para reclamação. Nós temos um Pai, e esse Pai é Deus. Você é uma filha amada, você é um filho amado. Não há motivos para andarmos cabisbaixos e sem esperança, tendo um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe. Nós precisamos celebrar isso todos os dias. A manifestação diária dessa presença em sua vida trará uma alegria completa, duradoura. E foi exatamente isso que Jesus prometeu quando declarou: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João 17:13. É possível viver uma vida plenamente feliz e alegre em Jesus. Ser filho é entender que o Pai o deseja e está perto de você em todo momento. Não há nada que possa fazer para que Deus o ame mais ou menos. Ele te ama e deseja que você tenha uma vida plena e feliz. O Pai te ama. Se veja como um filho amado de Deus. Viva como um filho, uma filha amada de Deus. Vamos orar? Pai, eu oro por todos esses que me assistem.
e peço que o Teu Espírito Santo esteja curando de toda raiz de orfandade, para que cada uma dessas vidas possa viver plenamente a sua filiação como um filho amado, como uma filha amada de Deus, para que eles possam usufruir da paternidade espiritual de um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Obrigado pelo teu amor, obrigado por ser o nosso Pai. Abençoa a vida dos queridos que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma pergunta facilitadora. O que ainda impede você de viver a plenitude da filiação? Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres e às 20h30 a partilha dos homens. Deus te abençoe.